São 6h15 da manhã de uma quinta-feira em Bucaramanga, na Colômbia. Você trabalha como motoboy há 5 anos, entregando remédios de farmácia, aspirinas, insulina, comprimidos para pressão alta. Ganha 40 mil pesos por dia. Conhece cada rua, cada atalho, cada vila da cidade de cor. Hoje, para economizar 10 minutos, decide pegar um caminho diferente, um bairro que não costuma frequentar. Um carro surge do nada e bloqueia a rua. 2 homens e uma moto aparecem atrás de você. Antes que consiga reagir, já está em cima. Um arranca suas chaves, o outro cobre sua cabeça com um saco e em segundos está no porta-malas de um carro. Sua moto fica abandonada na rua. Uma encomenda da farmácia ainda presa na garupa. Alguém anotou sua placa e ligou para eles, dizendo que você era um olheiro de uma gangue rival. Mas você não é olheiro. É só um entregador que resolveu cortar caminho. Levam você para uma fazenda nos arredores da cidade. Uma sala de concreto sem janelas. Uma cadeira de plástico aparafusada no chão. Amarram seus pulsos atrás das costas com tiras de plástico. 3 homens. 2 usam máscaras. O terceiro não se importa se você vê o rosto dele. É esse que te apavora. Ele se senta à sua frente e pergunta: quem te mandou? Você responde que não foi ninguém, entrega remédios, porque estava naquele bairro. Atalho. Ele te acerta com as costas da mão no ouvido. Sua cabeça zumbi. Para quem você trabalha? Farm Express é uma farmácia. Eles revistam sua mochila. Aspirina, insulina, remédios para pressão. Não importa. Você estava na rua errada, na hora errada, com a moto errada. Com a moto errada, isso basta. Por 3 dias. Repete as mesmas perguntas. Nomes de pessoas que você nunca ouviu falar. Lugares onde nunca esteve. Cargas que não sabe de nada. Usam água, segurando sua cabeça, um balde até seus pulmões queimarem. Usa eletricidade, um cabo ligado a uma bateria de carro, encostando nos seus pulsos, nas costelas, em pontos que fazem seu corpo todo se contrair. Usam paciência, horas de silêncio seguidas de violência repentina. Você não tem nada para dar. Tenta inventar respostas uma vez, um nome que ouviu no noticiário, uma rua que parece convincente. Eles verificam. As respostas não batem. Isso é pior do que ficar em silêncio. Você volta à verdade. Mas a verdade também não funciona. Sua ignorância é o que está te matando. Na terceira noite, escuta uma conversa do outro lado da parede, alguém falando rápido. Encontraram um verdadeiro olheiro, outro cara, outra moto, outro bairro. Alguém pergunta: e o que fazemos com isso aqui? Silêncio. Um silêncio longo. Sua vida está sendo decidida entre 2 homens do outro lado de uma parede de concreto. Do mesmo jeito que você decide se vai pela rodovia ou pela estrada secundária, o homem sem máscara entra, senta, olha para você. Não pede desculpas. Explica você caiu da moto, por isso os hematomas. Bateu em um poste e não conhece essa fazenda. Nunca esteve aqui, nunca viu ninguém. Depois começa a listar. Sua mãe mora na Carreira 27. Sua irmã trabalha na padaria da Calife 45. Seu sobrinho estuda no Colégio São José. Sai às 1h30. Ele diz tudo isso com calma, como quem lê o endereço de uma entrega. Pergunta se você entendeu. Você faz que sim. Ele diz bom. Então se levanta e avisa que precisam garantir que você não esqueça as condições. A surra é calculada. Costelas, rins, solas dos pés, uma tábua de madeira. São escolhas específicas. Lugares que causam dor máxima e recuperação lenta, mas deixam poucos sinais visíveis. Eles já fizeram isso antes. Você não é o primeiro inocente que pegaram. Dirigem com você vendado por 1 hora. Tenta contar as curvas, mas perde a conta depois da 4ª. Param. Alguém abre o porta-malas, te puxa para fora e tira a venda. Está no acostamento de uma rodovia desconhecida, sem celular, sem carteira, sem sapatos. São 4 da manhã. Você começa a andar. O asfalto está gelado. Seus pés estão inchados por causa das pancadas. Cada passo é uma negociação com a dor. O ônibus passa 40 minutos depois. O motorista olha para seu rosto. Não pergunta nada. Não cobra passagem. Você segue até a cidade. A enfermeira da emergência age rápido, já viu isso antes. O médico pergunta o que aconteceu. Acidente de moto? Você responde
Ele olha para as queimaduras elétricas nos seus pulsos, os hematomas nas costelas que não combinam com uma queda, o inchaço nas solas dos pés. Mesmo assim, escrever acidente de moto no prontuário. Os dois sabem a verdade. Os dois entendem por quê. 4 costelas fraturadas, ombro deslocado, danos graves na mão esquerda por causa da eletricidade, zumbido permanente no ouvido direito. No papel, você caiu da moto. A burocracia decide o que aconteceu com você, não seu corpo. Sua mãe registrou seu desaparecimento no segundo dia. A polícia disse para esperar 72 horas. Depois, perguntou se você estava envolvido em algo. Por fim, sugeriu que você provavelmente tinha ido embora por vontade própria. Quando aparece no hospital, eles encerram o caso. Acidente de moto. Sua mãe chega correndo, vê seu rosto e chora. Sua irmã fica parada na porta. Não pergunta o que aconteceu. Ela já sabe. Você repete, acidente de moto. Ninguém acredita, ninguém insiste. O nervo da sua mão esquerda não se recupera. Você não consegue mais segurar o acelerador. Sua carreira como motoboy acabou. Agora vende capinhas de celular em uma barraca no mercado. O dinheiro é 1/3 do que ganhava antes. Estremece cada vez que ouve o ronco de uma moto. Faz sempre o caminho mais longo. Verifica as fechaduras 3 vezes antes de dormir. Depois, uma 4ª vez, porque 3 não parecem suficientes. Conta os carros estacionados na sua rua. Se aparece um novo, não dorme. Sua irmã pergunta por que você grita à noite. Pesadelos. Sua mãe pergunta por que não anda mais de moto. Só não quero. Mas o pior não é o medo, é a sensação de impotência. Você foi levado e devolvido como um pacote entregue no endereço errado. Não teve controle sobre seu corpo, sobre a dor, sobre viver ou morrer. 2 homens do outro lado de uma parede decidiram seu destino, enquanto você estava sentado em uma cadeira de plástico, com as tiras cortando seus pulsos. Nunca mais quer sentir aquilo, nem a dor, nem a falta de poder. É isso que te transforma. Você começa a reparar em coisas. Os homens que te levaram não tinham medo, estavam calmos, tinham poder, decidiam quem saía vivo e quem não saía. Você estava na cadeira. Eles estavam em pé. Pensa nisso todos os dias durante meses. Na barraca de capinhas de celular, observa a rua, vê os caras nas esquinas, os que têm rádios, os que vigiam tudo. Eles também não têm medo. Ninguém os agarra, ninguém os joga em um porta-malas. Eles fazem parte da máquina. E dentro da máquina é o único lugar onde a máquina não pode te alcançar. Você começa a perguntar por aí, com cuidado. Um conhecido da escola trabalha para um grupo local. Seu convida para uma cerveja. Diz que quer entrar. Ele ri. Você vende capinhas de celular. O que vai fazer? Você responde que conhece cada rua de Bucaramanga, cada atalho, cada vila, cada beco. 5 anos de moto, chuva ou sol. Sabe quais ruas são vigiadas, quais são seguras, quais têm saída rápida. Sabe como se mover sem ser visto. Ele escuta. E então pergunta o que você realmente quer. Se conhece os horários das rondas e sabe quando elas acontecem. Sabe quais bairros têm câmeras e quais não têm. Conhece a cidade como um mapa gravado na memória. Cada esquina, cada curva, cada sombra. O riso dele sombra. Ele disse que vai perguntar para alguém. Uma semana depois, um homem te encontra em um café. Pergunta por que você quer o trabalho. Você não dá a resposta verdadeira. Diz que é pelo dinheiro. Ele pergunta se você já teve problemas. Você responde que não. Só um acidente de moto, uma vez. Nada além disso. Ele te entrega um celular, pré-pago. Um único número salvo. Quando tocar, você atende. O primeiro serviço é simples. Pegar uma bolsa em uma casa no sul. Entregar em um apartamento no norte. Você faz isso de bicicleta porque sua mão ainda não segura direito o acelerador. A bolsa é pesada. Você não abre, entrega em 35 minutos. O homem liga naquela noite. Diz que você foi rápido. Volte amanhã. Por 3 meses, você vira mensageiro de novo. Mesmas ruas, mesmos atalhos, carga diferente. Não pergunta o que tem nas bolsas, já sabe. O pagamento é de 400 mil pesos por semana. 10 vezes mais do que a farmácia pagava. Compra uma geladeira nova para sua mãe. Diz que os negócios estão indo bem. Ela não faz perguntas. Você é confiável,
rápido, nunca entra em pânico. A maioria dos novatos fica nervosa, assustada com cada viatura. Você não. Já passou pelo pior que podia acontecer. O que vem depois é só logística. É aí que percebe. Te dão mais corridas, pacotes maiores, prazos mais apertados. Você entrega tudo no horário. Começa a mapear os padrões das rondas. Não porque alguém pediu, mas porque seu cérebro faz isso automaticamente agora. Anota tudo. Entrego os mapas para o seu contato. Ele olha os desenhos, olha para você. Passa as informações adiante. No fim do ano, você não é mais entregador. Está gerenciando os mensageiros. 8 caras em motos correndo pelas suas rotas. Suas rotas, aquelas que você mapeou. Você diz a eles quais ruas pegar, quais horários evitar, onde os bloqueios rodam. Administra a rede como sistema de despacho, porque é isso que ela é. Cria escalas. Faz rotas alternativas para quando as principais ficam quentes. Acompanha as trocas de turno da polícia. Toda terça e sexta. A ronda muda às 6 da tarde. Tem um intervalo de 12 minutos. No corredor sul, é quando seus caras movem os pacotes mais pesados. Ninguém te ensinou isso. Você só observa. A mesma hipervigilância que te mantinha acordado à noite, contando carros e conferindo trancas, agora faz de você o melhor gerente de rotas da organização. Sua paranoia virou habilidade profissional. O dinheiro aumenta. Sua parte aumenta. Você muda sua mãe para um apartamento melhor. Diz que foi promovido em uma empresa de logística. Ela não está errada. Compra um carro. Dorme melhor. Não porque o pesadelo acabou, mas porque a sensação de impotência sumiu. Ninguém mais vai te colocar em uma cadeira de plástico. Agora você faz parte da máquina. Come a comida em restaurantes onde o dono já conhece seu rosto. Usa roupas limpas. Tem um celular que nunca fica sem crédito. Pequenas coisas, mas para quem vendia capinhas de celular sob o sol 6 meses atrás, pequenas coisas parecem tudo. Eles te levam para uma fazenda, outra fazenda. Melhor cuidada, tem um homem em uma sala de concreto. Cadeira de plástico, lacres de plástico, um interrogador de balaclava. Seu contato diz que esse cara foi visto no território deles. Pode ser um espião rival, pode não ser ninguém. Querem sua opinião. Você entra na sala. O homem na cadeira tem uns 22 anos. Magro, roupas baratas. Está tremendo. Diz que é entregador, pegou um atalho, não conhece ninguém. A voz falha quando fala. Você olha para as mãos dele. Caos de segurar aguidões. Olha para os sapatos. Tênis de trabalho baratos, com poeira de farmácia na sola. Você conhece esse homem, não o rosto, a situação. Já esteve naquela cadeira. Sabe como é a sensação das amarras de plástico. Sabe o tom exato de uma voz quando alguém está dizendo a verdade e ninguém acredita. Você sai. Diz para seu contato que ele é inocente. Pegaram o cara errado. Soltem. Seu contato assente. Eles levam o garoto até uma rodovia e o deixam lá. Sem sapatos, sem celular. Você não sabe se ele chegou em casa. Não pergunta. Tem 30 anos. Gerencia rotas em 3 províncias. Agora anda armado. Uma pistola pequena na cintura. Nunca usou. Não precisa. A arma não é para lutar. É pela sensação. O peso contra o quadril, dizendo que ninguém mais decide por você. Dorme em um apartamento decente. Come em restaurantes. Manda dinheiro para casa. A geladeira da sua mãe está sempre cheia. Seu sobrinho tem tênis novos para a escola. Por fora você venceu. Por dentro, sabe que é. Sabe que os pacotes da farmácia ainda estão em alguma rua por aí. O aspirina e a insulina que você carregava na manhã em que te pegaram. Isso foi há 4 anos. Aquele entregador não existe mais. Morreu em uma cadeira de plástico em uma fazenda nos arredores da cidade. O homem que saiu de lá não era ele. Uma noite você está voltando para casa. Passa pelo bairro onde te agarraram. Mesma rua, mesma curva. Um garoto em uma moto pega o atalho. Escrevendo rápido, bolsas de farmácia presas nas costas. Ele não sabe que 2 quarteirões à frente alguém está observando. Sempre tem alguém observando. Você poderia piscar os faróis, buzinar, acenar para ele parar, dizer para pegar o caminho mais longo. Mas o que diria que um dia você pegou um atalho e isso te custou tudo o que era e que a pessoa em que se transformou para sobreviver é a razão pela qual garotos como ele deveriam ter medo daquele bairro. Você entrou na máquina para que ela não te devorasse.
Mas agora você é a máquina. A cadeira ainda está naquela sala, ainda parafusada no chão. A única coisa que mudou foi de que lado dela